Oi, gente, tudo bem? Aqui é Helena Marques, eu sou astróloga, taróloga e numeróloga, criadora do portal de autoconhecimento Donde Fluir, que vocês podem saber mais entrando no site que está logo aqui abaixo, nos links, enfim, que eu compartilho com vocês. E sem mais delongas, vamos falar sobre esse aspecto astrológico para lá de famoso, conhecido, que é Vênus em conjunção, no meu caso é Vênus em conjunção em Saturno, porque eu sou possuidora desse aspecto, mas quaisquer contatos de Vênus-Saturno acabam sendo tidos como problemáticos, como infortúnios para o amor. Será que isso é verdade? O que realmente acontece? É isso que nós vamos ver nesse vídeo. Roda a vinheta! Então, gente, eu tenho esse aspecto, Vênus, a minha Vênus é em peixes, minha Vênus é em peixes na casa 10, em conjunção com Saturno em peixes na casa 10. Então, nesse momento que eu tô gravando o vídeo, que acaba sendo março de 2025, eu estou passando exatamente pelo retorno de Saturno. E Saturno, ele esteve, digamos, é a segunda vez que Saturno passa pelo meu grau original, né, que é 19 graus de peixes. Ano passado ele passou em julho, e esse ano agora, que acabou tendo um fato que eu quero compartilhar com vocês, agora no final de fevereiro, e como Saturno é um planeta que acaba sendo intergeracional, ele acaba tendo um tempo maior do que outros planetas pessoais, como Vênus, como Marte, Mercúrio, Marte um pouco mais, mas Vênus, Mercúrio, que são planetas que demoram mais, que são mais devagar para fazer os seus movimentos. Então, o que acontece? Se nós vamos pela bibliografia clássica, se nós abrimos um manual de astrologia, vemos aspectos, indivíduos que têm seus mapas natais ou estão passando por trânsitos, principalmente no que tange aspectos tensos. A conjunção pode ser tenso ou harmônico, né? Depende de como o indivíduo administra. Porém quadratura, porém oposição, e até mesmo alguns autores afirmam que ainda que sejam aspectos harmônicos como sextil e trígono, o indivíduo ainda vão ter essas questões envolvendo Vênus-Saturno, mas conseguirão administrá-las de um melhor modo. Então eu tenho isso no meu mapa natal, e eu ainda não tinha, eu diria que a consciência desses infortúnios amorosos, porque ao longo da minha vida, eu, principalmente perante os meus relacionamentos sérios, eu acabei mantendo uma relação de amizade, de respeito com os meus ex-namorados, e não, assim, essa descrição que eu via de Vênus-Saturno nesse quesito, questão de afeto sabotado, de falta de autoestima, eu não via com olhos tão conscientes. E eu acho que para entendermos como isso acontece ou não, e eu também vou aqui compartilhar com vocês essa experiência que tive nesse ciclo do meu Saturno passar exatamente em conjunção com a minha Vênus natal, em um período de retorno de Saturno, sendo o meu Saturno natal em conjunção exata com a minha Vênus. Eu acho que é muito interessante para esclarecermos, para tirarmos insights. Quando nós falamos de Vênus, qual é a função de Vênus no mapa? O que é que a Vênus representa? Então, a Vênus representa a questão do nosso alto valor, a questão do nosso amor próprio. Eu acho que essa questão do amor próprio, do alto valor, de quão nós estamos com o nosso sistema de merecimento bem estabelecido,
como nós estamos perante o nosso magnetismo, a nossa crença de que somos sim dignos e dignas de receber e dar amor e que essa troca seja feita de um modo harmônica, tudo isso rege a Vênus, ok? Algumas pessoas acabam achando que Vênus tem muito a ver com a nutrição. Bem, gente, a nutrição, essa parte que eu diria que das necessidades mais instintivas, é mais a Lua no mapa. Eu vejo Vênus muito regendo essas questões de valores. Não à toa que a Vênus, ela encontra o seu domicílio nos signos de Touro, e Touro é tudo a ver com valores em Libra, sendo que Libra é um signo que também fala da harmonia, da estética. Então, essa é a Vênus. Já Saturno, que eu gosto muito de pensar e refletir sobre Saturno, na astrologia clássica é tido como grande maléfico. Astrologia clássica medieval, né? É tido como grande maléfico, o planeta do karma. E eu nunca compartilhei tanto com esses dizeres, embora nós não podemos colocar, nós não podemos tapar o Sol com a peneira perante Saturno. Mas eu vejo Saturno como sendo um planeta da limitação, tanto que ele é o último planeta visível no sistema solar. Depois a gente consegue ver através do microscópio Urano, Netuno, Plutão. Então, é sobre limitação, não tem jeito. Mas eu prefiro ver o Saturno como sendo um pai rígido que quer ver se o seu filho está crescendo, está conseguindo cumprir com aqueles, ou melhor, ultrapassar com aqueles desafios que lhes são mais penosos, que eles são mais não tão fáceis de olhar, não tão fáceis de levar à consciência, e para isso ele pode acabar nos lançando lições, como diz em inglês, over again, assim, lições repetidas, até que nós, em algum momento da nossa jornada, tenhamos uma consciência do que é que está acontecendo. Então vamos pensar na interação desses dois planetas. Então, quando nós temos Vênus, como eu já falei, rege a nossa autoestima, o nosso senso de merecimento, de amor próprio, de como nós nos sentimos em harmonia nas nossas relações. Porque uma vez, né, gente, que nós, para além desse discurso da boca para fora, mas principalmente através de uma reflexão interna, estamos nos sentindo merecedores de algo que seja recíproco, estamos conscientes de quem somos nós, do que é que nos faz bem, seja perante ao nosso cotidiano, seja perante os nossos relacionamentos, e desse modo, sabendo o que nos faz bem e o que não nos faz bem, para que possamos cultivar o que faz bem e cortar, e simplesmente, não é para mim e tá tudo bem, é só uma questão mesmo de arranjo, ou como diz a Clarice Lispector, ou toca ou não toca, enfim. Beleza. E aí nós vimos esse planeta em como é que eu posso dizer, em um aspecto, seja ele qual for, com o Senhor do Tempo, que para mim é essa talvez a grande definição do queridíssimo Saturno. Então, para mim isso quer dizer, em termos práticos, que nós nos tornamos melhores amantes, tanto principalmente de nós mesmos, porque não acho que seja uma filosofia barata. Eu acho que isso é muito além, né, do mentalismo, ou enfim, quando nós acabamos por adentrar os nossos estudos nos princípios herméticos, porque eu acho que principalmente quando nós estamos com esse mundo interno bem desenvolvido, o externo é um reflexo daquilo. Então,
eu acabo realmente concordando que quaisquer aspectos de Vênus e Saturno no mapa natal, no mapa astral, fala sobre que nós nos tornamos melhores amantes de nós mesmos e do outro ao longo do tempo, que em suma é o que traz essa interação. Porém, a depender do aspecto, isso pode se desenvolver de várias formas. Então, tal como eu iniciei essa conversa, nos manuais antigos há muitos estudos também, até da Vênus-Saturno ser um arquétipo de afeto sabotado. Porque a partir do momento que você se enreda em muitas inseguranças, em muitos sentimentos de não merecimento, ao ouvir uma pessoa que está disposta a te amar, que está disposta a compartilhar esses sentimentos contigo, de um modo muito inconsciente, você pode acabar não se achando merecedor e acabar auto-sabotando a situação, ou algo assim. Então, é como se, segundo os manuais, eu vou falar esse conceito mais clássico e colocar a minha experiência prática de como isso reverberou. Então, é como se a pessoa, de um modo inconsciente, por não se achar digna de um amor, e como eu falei, Vênus-Saturno acaba sendo também, de um outro modo, nos tornamos melhores amantes conforme o tempo passa, conforme amadurecemos, mas também Vênus e Saturno acabam sendo pares que, para mim, é o melhor aspecto perante a longevidade. Porque, né, gente, é muito fácil fácil entre aspas, termos uma química de outro mundo, uma coisa completamente avassaladora, que é algo meio Vênus-Plutão, acabarmos por termos episódios de amor à primeira vista, que é algo Vênus-Urano, mas e aquilo, e a rotina, e o cotidiano, e a estrutura, e amar diante de uma estrutura, amar diante de uma limitação, digamos, né, do que é um relacionamento monogâmico. Isso não é para qualquer pessoa. Eu tenho total consciência, para mim, até mesmo, enfim, eu sou formada em jornalismo pela FRJ, também faço mestrado em filosofia, então, tanto os meus estudos teóricos, quanto também na prática, por eu atender, né, pessoas, enfim, também ensinar, para mim é muito claro que a monogamia não é algo tão natural para o ser humano. Eu acho que há pessoas naturalmente monogâmicas, que geralmente é o caso de quem tem Vênus, Saturno, tipo eu, em conjunção principalmente, em sextil, em trígono, mas há pessoas que não são naturalmente monogâmicas, principalmente pessoas que têm contatos, eu diria, orbes muito estreitas, né? Vênus, Urano. São pessoas que não são naturalmente monogâmicas e tá tudo bem. É uma questão de perfil. Mas eu estou falando de Vênus, Saturno. Então, essa questão de ter um relacionamento monogâmico, durável e, querendo ou não, também o Saturno é um planeta da realidade, no Ecroa. E a gente às vezes parece ter tanto medo de enfrentar a realidade, e a realidade ela pode ser, uma vez que as estruturas, que as bases estão muito bem fincadas, até muito melhor do que nós imaginávamos. Novamente, se o nosso sentido de amor próprio, de merecimento, de consciência do que é uma verdadeira relação com duas pessoas que estão na mesma sintonia do dar e receber, como isso pode acabar se reverberando ao longo do tempo. Então, é como se essas pessoas, o que livros clássicos acabam trazendo, é como se essas pessoas, em uma vida passada, principalmente autores da astrologia kármica, ou então até por questões práticas mesmo dessa vida, de talvez acabarem presenciando relacionamentos falidos nas relações dos pais, que acabou sendo um pouco o meu caso, ou então porque acabaram sofrendo também uma decepção muito grande perante os seus afetos, e esses afetos não somente perante uma relação
de amor, mas também de amizade, enfim, familiar, profissional, no qual a sua confiança foi traída e acabou havendo uma grande ferimenta, um grande machucado nesse seu sentido de autoestima. Então é como se as pessoas tivessem um certo registro no subconsciente que amor é perigoso, amor pode acabar trazendo, como é que eu posso dizer, desilusões, pode acabar trazendo sofrimento. Então, é como se inconscientemente, novamente, isso são processos bem inconscientes, as pessoas acabassem se interessando por outras que acabariam talvez repetindo esse conceito inconsciente de amor que eles têm, que o amor é perigoso, que o amor é... Você pode acabar tendo uma grande confiança no outro e o outro traindo essa confiança e acabam por meio que atrair isso. E atrai isso de quais formas? Como, principalmente no meu caso, com Vênus em Peixes, em conjunção com Saturno em Peixes, sendo que eu tenho Sol em Áries na casa 12, Mercúrio em Áries na casa 12. Então, assim, não, não foi fácil. Olha que eu não tinha tanta consciência desse padrão. Então, no meu caso, como eu tenho, como é que eu posso dizer, naturalmente, um sentimento de amor que, caramba, eu vou dar o meu melhor, eu quero que o outro também dê o meu melhor, um amor que ultrapasse barreiras, um amor sem limites. Eu acabava me interessando muito por pessoas que moravam em outros países e desse modo o relacionamento acabava sendo sabotado, porque se eu estava num país, não tinha dinheiro para morar no outro, e outra pessoa também não, então, na prática, isso não acontecia. Eu acabava também, com essa minha Vênus em Peixes, me interessando assim muito, mas aí é algo também do meu mapa, mas eu acho que se conecta assim com essa Vênus-Saturno, assim, eu me interessava, por exemplo, na adolescência era muito comum que as minhas colegas tinham um crush, assim, por uns colegas e tudo mais, eu tinha uns crushes pelos cantores. Não vou dizer que esses crushes pelos cantores não deu certo, porque como eu tinha crushes, assim, por cantores internacionais, e também, desde criança, eu sempre gostei muito de idiomas, então ajudou porque eu fui crescendo aprendendo idiomas pelo meu interesse. Hoje em dia eu também tenho uma escola de idiomas online, então assim, não vou dizer que esse meu interesse não me ajudou de outro modo, mas eu quero dizer que através disso eu acabava me distanciando desse amor prático, desse amor estruturado e desse modo deixando um outro padrão que acontece muito na Vênus-Saturno, são pessoas que ou acabam acumulando esses tipos de relacionamento que sempre tem algum entrave, ou gostam de uma pessoa que está casada e a pessoa, já ouvi isso também, e às vezes até a pessoa se separa para ficar com ela, e aí quando a pessoa se separa, a outra não quer mais. Então, é como se fosse uma autossabotagem bem inconsciente. E eu acho que o que está no inconsciente a gente precisa trazer para o consciente. E era algo que eu ainda não havia me dado conta, até que aconteceu essa situação comigo, que eu vou contar, que eu vou explicar para vocês, e eu acho que não há teoria sem a prática, né? Então, o que é que acontece? Eu, que estou passando por esse retorno de Saturno, estava conhecendo um rapaz, na verdade eu conheço esse rapaz há mais de um ano, mas assim, nós nos conhecíamos, e olha só, a gente mora na mesma cidade, então já não tinha aquele padrão de eu gostar quem estava, aquele padrão adolescente, de eu gostar quem estava longe. Maravilha. E eu fiquei impressionada com o nível de inteligência que esse homem tinha, e ele também um gato. Ele parece com o Rafael Nadal. Sabe o Rafael Nadal, tenista? Pois bem, esse homem parece com o Rafael Nadal. E eu
ficava e nós nos conhecemos assim no contexto de trabalho e eu sentia que tinha uma tensão sexual entre nós absurda. Enfim, no contexto de trabalho online. Mas só que como meio que, enfim, ele até é uma pessoa mais velha do que eu, mas só que como tinha aquela questão de trabalho e tudo mais, eu fui guardando, sei lá, atração pra mim, enfim. Até que o tempo foi passando e pareceu que também ele estava sentindo o mesmo. Eu postava umas coisas no meu status, aí ele colocava um coraçãozinho, aí eu respondia e ele não seguia. Beleza. Até o momento que eu viajei, eu fiquei um mês na Europa no passado, e ele me mandou uma mensagem no dia que eu viajei, sendo que ele não sabia que eu iria viajar. E ele também estava fora. E, e eu achei engraçado, porque assim, meu Deus, parece que a pessoa estamos sintonizados, né? Que há muito tempo ele não falava comigo, ele veio falar. E durante esse tempo, durante a primeira semana que eu estava viajando, ele também estava fora, acabamos por estreitar os nossos laços. E eu vi o quanto que nós tínhamos coisas em comum e tudo mais. E aí, depois que eu voltei para o Brasil, mandei uma mensagem para ele, falando assim, depois de um mês a jornada cigana acaba e tudo mais. Ele meio que respondeu de um modo como se nada tivesse acontecido. O que me feriu muito, me fez pensar, meu Deus, a Vênus em Peixes fazendo papel de trouxa. De novo, Helena, em pleno retorno de Saturno, que é isso? Mas aí eu fiquei meio assim, mas vida que segue, porque graças a Deus eu tenho tanto trabalho para dar conta. Mas, e aí depois ele voltou também a falar comigo como se nada tivesse acontecido, e isso ficou muito pesado para mim, até o momento que eu acabei mandando e-mail para ele explicando como é que eu estava me sentindo e tudo mais, e falando que eu me senti extremamente, talvez, usada para alimentar o ego dele. Ele me respondeu falando que não era nada disso. E aí no e-mail, eu mandei esse e-mail no final do ano como uma espécie de ritual para limpar o que daquele ano não servia mais e tudo mais. Ele, assim, se desculpou e tudo mais, eu entendi, e aí eu falei assim, ok, então dito isso, você tem interesse em me conhecer enquanto indivíduo e tudo mais? E ele simplesmente deu uma resposta meio que nada com nada. Ok, vamos dizer que o último e-mail, eu mandei esse e-mail dia 11 de novembro, ele me respondeu até dia 15 de novembro e de um modo que não foi conclusivo, e a vida seguiu. E aí, no Réveillon, para minha surpresa, porque eu já tinha achado que, sei lá, mais um caso que não dá certo, ele me mandou uma mensagem na virada do ano. Foi a primeira pessoa a mandar mensagem. Eu fiquei assim, gente, qual é desse cara? E ele tinha muito desse movimento de aparecer, ter trocas intensas, porque ele também é uma pessoa profunda, e depois sumir, sabe? E aí ele apareceu, trocou algumas palavras comigo, e até que durante, digamos, esse Réveillon a gente foi falando. Aí no outro dia eu mandei uma coisa e ele não respondeu mais. E aí depois ele me mandou também umas mensagens, digamos, em duas semanas. E é isso. E ele é extremamente inteligente. Então a gente falava de coisas profundas, mas era sempre com uma certa falta de continuidade. Até que, acho que no início de fevereiro, ele voltou de um modo mais constante. Mas só que, gente, eu acabei já passando por uma questão que eu tinha um grande amigo que acabou não sendo legal comigo, assim, acabou depois se mostrando uma pessoa falsa. E
eu, ao longo desse processo com esse rapaz, eu reparei muitas dessas red flags. O que é que são red flags? São bandeiras vermelhas no sentido de comportamentais, assim. Como é que uma pessoa meio que está sempre marcando presença, mas não há uma continuidade. Uma pessoa que eu abri o coração, ele também abriu o coração dele, mas no final, para bater o martelo, não dá uma resposta conclusiva. Uma pessoa que não deixa claro o que sente, o que quer, o que não quer. Então foram bandeiras vermelhas que eu acabei notando, mas aí a Vênus em Peixes, eu tenho Vênus em Peixes, eu tenho Lua em Libra, então realmente eu sou uma pessoa com muita empatia, com muita compaixão, mas eu tenho aprendido que nessa encarnação é esse um dos meus grandes desafios. É ter compaixão e empatia, mas colocar limites, que também é um desafio da questão de Vênus e Saturno. E aí eu ficava pensando, porque na troca de e-mails ele falou que ele tem traumas de coisas do passado, assim como eu também tenho, mas poxa, eu tenho traumas, mas estava lá, sabe, abrindo meu coração. E ele meio, enfim, mas não, Helena, eu pensando, não, são traumas. Se coloque no lugar do rapaz, cada um tem seu ritmo, seu tempo. E no e-mail eu falava que eu tinha muito receio de estar no jogo de sedução, dele ter alguém e estar fazendo esse jogo comigo e tudo mais. Até que ele pegou e falou pra mim que, olha, Helena, depois daquele e-mail, natural era acabarmos por estreitar os nossos laços como seria, né, o esperado, mas nós não estreitamos porque eu tive no início do ano com uma pessoa, essa pessoa foi morar fora e aí no final do ano ela voltou, me procurou e gente, assim, eu também estava incomodada porque ainda que nós estivéssemos estreitando os laços, eu não sentia uma entrega emocional dessa pessoa. Eu sentia que, digamos, eu sempre estava disposta para falarmos e tudo mais, e ele estava com um pé dentro e outro pé fora. Mas mesmo assim, trabalhando com a empatia de cada um tem seu tempo, vamos fluir. Porém, quando ele chegou com esse papo, eu achei, somando todas as bandeiras vermelhas, eu pensei assim, ai meu Deus, tá me parecendo muito a história que eu já vivi com um amigo falso. E aí eu peguei, respirei fundo e falei, olha, a gente pode conversar melhor em vida e tudo mais, a gente sempre conversando por mensagens. E por incrível que pareça nesse momento, porque às vezes a gente mandava, digamos, uma mensagem agora, sei lá, agora que eu tô gravando esse vídeo 22h04, ele só respondia 2 horas da tarde do outro dia, entendeu? E por incrível que pareça, nesse momento nós estávamos conversando em tempo real e ele meio que parou, deu uns 15 minutos e mandou uma foto temporária como se estivesse no aeroporto. E aí eu não aguentei, sabe? Eu falei assim, olha, desculpa, eu quero confiar em você, eu acho que você já me deixou muito confusa, mas tá muito difícil de confiar com todas essas coisas confusas e discordantes. E aí eu peguei e falei, eu não sou uma pessoa naturalmente desconfiada. Falei não, digitei, porque falar e digitar é muito diferente. E foi uma situação que me mostrou isso na prática. Mas só que tá um pouco difícil de acreditar nessa sua história. E aí, como isso me deu uma raiva, um nervoso, porque eu já estava sendo muito empática com relação a essa situação e estava me sentindo extremamente enrolada, eu peguei e falei, olha, eu já passei por tal situação, para mim tá muito difícil de acreditar em você, e, gente, eu nunca fiz isso com ninguém, sabe? E aí ele acabou achando que eu estava comparando ele com esse falso amigo que queria pegar dinheiro meu, enfim, sendo que não, a minha desconfiança era no fato dele tá dando uma de bom moço, mas tá com 2 mulheres ao mesmo tempo, por ele nunca deixar claro o que de fato ele queria, por ele nunca criar uma base. E assim,
eu tive uma reação, e eu nunca, gente, me senti com tanta raiva, sabe? Enfim, com 30 anos eu não sabia o que era a energia da raiva, assim, real. Mas eu tive tanta raiva, sabe? Que eu peguei assim, eu sempre costumo ter uma postura extremamente, assim, racional. Tô me sentindo nervosa, eu recuo, eu tomo rescue, que é aquele floral. Gente, inclusive, recomendo sempre tomar rescue, mas eu acho que a situação para mim tava já de um modo tão insustentável que eu também falando, olha, eu talvez digitando eu possa dar essa impressão, e por isso que eu queria fazer uma videochamada, porque o meu objetivo é só esclarecer, sabe? E aí, poxa, a pessoa tá falando comigo tempo real, aí do nada dá 15 minutos e coloca uma foto, parece que a pessoa tava buscando uma forma de, sei lá, buscando alguma foto na galeria antiga para tentar criar isso. Então, assim, eu senti que eu auto-sabotei, como se fosse assim, poxa, Helena, no momento que a pessoa finalmente começa abrindo o coração para você, você faz isso e você é uma pessoa que está na jornada do autoconhecimento há anos, você sabe o que é espiritualidade, você convive com pessoas, atende muitas pessoas. Engraçado que assim mesmo eu, tanto quanto sentida pelo que aconteceu, mas diante disso eu fiquei assim pensando, poxa, que papelão com seus guias espirituais, hein, Helena? E aí, mas o que é que acontece? Então, indo fundo de mim, meditando bem sobre essa questão, eu pensei assim, olha, eu acho até que o cara depois, refletindo, eu acho que até que o cara estava se abrindo, não acho que ele estava mentindo nesse quesito, mas era uma situação que estava muito difícil para mim. Eu não estava me sentindo amada, eu não estava me sentindo, como é que eu posso dizer, alimentada, não estava me sentindo na dinâmica que havia um dar e um receber recíproco. E aí, eu não sou uma pessoa, como eu falei, naturalmente desconfiada, e eu fui também pesquisar em mim mesma o que estava por trás dessa desconfiança toda. Você lembra que eu falei que eu achava muito bonito, tipo Rafael Nadal? Eu acho ele a cara do Rafael Nadal, não agora, mas o Rafael Nadal, quando eu era adolescente, que ele gravou o clipe de Gypsy com Shakira, que eu achava ele um dos homens mais bonitos do mundo. Então imagina, gente, o Rafael Nadal assim, se materializando. Então, eu achava que talvez um homem bonitão daquele não fosse se interessar por mim, ou se interessasse por mim, seria de puro caô. Então, assim, eu vou aqui separar as coisas, tá bem? Então, olha o que é que estava por trás dessa desconfiança toda. Tava uma certa crença de que um homem bonitão não vai se interessar por mim de verdade, ele se interessando vai ser caô e tudo mais. Isso era uma coisa. Isso eu acho que era um sintoma muito grande de Vênus e Saturno. E assim, gente, eu trabalhei vários anos como jornalista, entrevistando, e diante desse mundo, que eu trabalhava com música, sabe, pessoas do show business já flertaram comigo, homens muito bonitos e homens famosos, entendeu? E eu em nenhum momento naquela época que eu era mais novinha, eu, sabe, tinha essa desconfiança. Pelo contrário, eu tava assim, naquela vibe. Mas eu acho que com a passagem do tempo, e eu era muito magra, e eu até fazia alguns trabalhos de modelo, eu fui ganhando um pouquinho mais de peso, mas eu nunca deixei de ser magra. Mas pra você ver como essa questão da magreza, ela, para nós mulheres, principalmente, ela acaba muito atribuída ao nosso sistema de valores, entende? Então, como na época que eu lidava mais com essa pessoa, estava mais cheinha, como eu falei, eu nunca fui uma pessoa eu sempre fui magra, ok? Mas eu era uma magra mais cheinha. Então, eu não estava me sentindo bem comigo mesma. Eu acabei fazendo exercícios físicos e, enfim, emagreci, mas eu estava um pouquinho mais cheinha. Então, eu achava que
essa pessoa não, eu não seria o tipo dele e tudo mais. Então isso é muito Vênus-Saturno, né? Essa questão do não merecimento no amor. Agora, a gente não pode negar, a gente não pode fechar os olhos para o fato de que eu não estava me sentindo perante o meu sistema de valores do que é uma relação bem. Então, quando eu fui olhar, no dia que isso aconteceu, que foi agora no final de fevereiro, estava 19 graus de Saturno, né? Que acaba sendo exatamente a retorno de Saturno do Natal. E a minha Vênus é 20 graus de Peixes. Então, Saturno em conjunção com Vênus, trânsito, que é também a marca do meu Saturno natal. Então aí eu já tinha lido há anos, né, porque eu estudo astrologia desde que eu tenho 7 anos, um artigo antigo, que é muito bom no site Constelar, que é referência em astrologia, falando sobre a Vênus-Saturno, essa questão do afeto sabotado. Que aí ela narra uma história, depois eu vou colocar aqui e ler, de uma psicóloga que era super bonita e também uma mulher muito inteligente, que também tem essas consciências, até porque atende os outros desses gatilhos emocionais, mas que estava com um cara mais novo e que sempre achava que poderia ser largada por ele, por ele ser mais novo que ela, enfim, uma pessoa também de Vênus-Saturno. Mas a diferença dela, depois eu vou ler essa história, é que eu não estava me sentindo amada. Era uma pessoa que estava sempre a uma distância de mim. E quando eu falava assim, ai, vamos tomar um café, sabe, gente, a pessoa está na mesma cidade, ok? eu, enquanto adolescente, eu gostava de homens que estavam na Itália, que estavam na Argentina, gostava dos cantores, era uma coisa bem longe, mas não. Agora era uma pessoa que estava na mesma cidade do que eu. Então, não me pareceu ser nada de Vênus-Saturno. Mas a pessoa não aparecia. Então, na verdade, eu entendi que eu não estava num contexto de, depois que eu vou ler esse relato da Constelar, de estar me sentindo valorizada e eu estar criando pelo em ovo. Não, eu estava no contexto que talvez por uma grande empatia, eu comecei a ver muito a questão dos outros, o trauma dos outros, e esquecido completamente do meu sistema de valores. Aquela relação, ela não estava me proporcionando um dar e um receber, porque não adianta que eu entendesse os traumas dele e ele não entendesse os meus, na primeira vez que eu mencionei alguma coisa assim. Então, gente, eu vejo Vênus e Saturno, o contato, como sendo que nós acabamos por amar melhor conforme amadurecemos, justamente por isso. Porque as experiências que a gente vai juntando e o próprio modo de como a gente vai se autoconhecendo nos deixa claro o que é que a gente precisa numa relação e o que é que a gente não quer. Como eu falei, eu acho, genuinamente falando, que pessoas podem ser monogâmicas e não monogâmicas. Eu sou uma pessoa completamente monogâmica, entende? Não tenho nenhum interesse em ficar com várias pessoas. E eu também sei genuinamente falando que tem pessoas que não são genuinamente monogâmicas e que tá tudo bem. Eu tenho uma Vênus em Peixes, em conjunção com Saturno em Peixes, eu tenho um Sol na casa 12, eu tenho a Lua em Libra, então eu tenho uma necessidade muito grande, eu trabalho muito, então eu também não tenho, nunca tive esse perfil pegajosa, mas eu tenho uma necessidade muito grande de uma abertura clara sentimental, de uma entrega sentimental, de falar como eu estou sentindo, de falar dos meus sentimentos, entende? E eu preciso de uma pessoa que não fique tão travada perante a se abrir emocionalmente. E eu também tenho, até pelo meu trabalho, essa total consciência do acolhimento, de que todos nós podemos ter traumas com relação a coisas diferentes, e eu não suporto, né? Não suportei o fato de abrir um trauma, sendo que eu nunca tinha aberto, e ao invés de acolhimento, receber
um não acolhimento, entendeu? Porque o que é que adianta eu estar fazendo isso com o outro e o outro não está fazendo isso comigo? Então, através dessa situação que foi tão desgastante para mim, que foi eu até enxerguei, e até agradeço a situação também, porque eu consegui enxergar um lado sombra meu Deus, eu posso ser uma pessoa extremamente desconfiada, eu posso talvez trazer traumas e cargas do meu passado para o presente, o que é péssimo, ok? Eu posso sentir muita raiva, mas só que tudo isso é um reflexo de algo que estava desajustado. Vocês concordam comigo? Porque se a pessoa estivesse ali alinhada, num dar e receber genuíno comigo, balanceado, isso não estaria acontecendo. Eu às vezes não me sentiria estranho, porque, poxa, a própria pessoa falou comigo, sei lá, 7:30 da noite, eu respondi, sei lá, 10 horas, e depois a pessoa não falou mais, só foi falar comigo 2 horas da tarde. E, novamente, nós somos adultos, não é para ficar como adolescente, mas sabe, meio que essa falta de aconchego, essa falta de cuidado, porque, poxa, sabe, não é possível que uma pessoa entre 7:42 da noite e 2 horas da tarde não viu. E é claro que cada um é cada um, mas eu sei que esse tipo de atitude me deixa com uma certa sensação de um não cuidado. Eu sou uma pessoa que eu cuido tão bem de mim mesma, tento cuidar bem de mim mesma, tento demonstrar esse cuidado no meu trabalho, para os meus clientes, para a minha família. Então, assim, né, Helena? Então, eu quero dizer que eu saí dessa situação bem Vênus Saturnina acontecendo exatamente quando Saturno exatamente entra em conjunção com o meu Saturno natal, com a minha Vênus natal, com esse sentimento de, meu Deus, eu estraguei tudo, eu sabotei. Então, sim, eu vi esse caráter sabotador, eu vi esse caráter de uma pessoa que não estava segura e confiante do seu poder pessoal, mas que, na verdade, por conta disso, por conta da falta de segurança do seu poder pessoal, de que sim, eu posso atrair sim um Rafael Nadal da vida. Então, assim, gente, também a conclusão que eu faço disso é que esse rapaz, ele não estava mentindo, não. Eu quero dizer assim, perante ao fato de que ele realmente estava no aeroporto, perante ao fato de que ele estava tentando ser justo comigo, me falando, é claro, da pessoa e tudo mais, eu não acho que isso é mentira. Assim, agora que passou. Mas o que eu estava captando também energeticamente, porque eu sou uma pessoa sensível e que estava me deixando assim esquisitada, e que isso acabou se reverberando nessa desconfiança perante ele estar com duas ao mesmo tempo, na verdade, talvez tinha sido essa incompatibilidade nas entregas, entende? Talvez ele queria algo assim, ele queria, sei lá, ficar sempre marcando espaço, mas não se comprometendo. E eu não, eu estava me abrindo emocionalmente, eu estava entregue. Então, na verdade, eu confundi incômodo com desconfiança. E eu acho que é essa a grande lição, Vênus Saturnina. A gente precisa estar em contato com nós mesmos, assim, com os nossos valores do que é um relacionamento, para que quando isso esteja bem consolidado e comece meio que a apitar esses incômodos, a gente volte para a realidade. Olha, eu estou numa dinâmica de fato que está sendo satisfatória para mim, ou eu estou me dobrando para satisfazer o outro? E não caia nessa desconfiança, que é o que eu acho que é esse afeto autossabotado que tanto se fala da questão do Vênus-Saturno, que por talvez uma falta de autoconhecimento dos seus valores, ou seja, da sua Vênus, acaba projetando essa desconfiança lá fora. Então, como uma conclusão, eu acabei confundindo incômodo com desconfiança e fui muito injusta, tenho total consciência disso, na minha desconfiança para com o outro, mas eu fui mais injusta ainda comigo mesma. Ao longo da jornada, não ter
notado, não ter também me dado o meu valor de que sim, essa pessoa poderia estar genuinamente interessada em mim, mas o que estava me incomodando na verdade é que talvez nós temos maneiras muito diferentes de amar e que a própria pessoa não estava, talvez, preparada para entrar num relacionamento e se doar para isso, mas que também ela não, o que acabou criando toda essa confusão foi que talvez ela tenha manipulado essa situação para ganhar tempo e ficar sempre marcando presença, mas sem querer se comprometer. Então, talvez eu tenha sentido energeticamente alguma coisa pesada, que eu acho que foi essa tática de manipulação que a pessoa usou, não sei se de um modo consciente ou não, mas eu tiro essa conclusão que foi isso, olha, é uma pessoa que eu gosto de entrar em contato, mas eu não sei o que eu quero, e enfim, então vou sempre marcar uma presença ali, mandar uma mensagem aqui, sumir. É isso, não pelo mal, mas sabe, gente, quando a pessoa não sabe muito o que quer, mas quem sabe o que quer precisa se posicionar. E eu acho que é justamente esse lembrete de Vênus-Saturno, de nos tornarmos mais conscientes de nós, do que nós queremos para um relacionamento, do nosso sistema de valores com o passar do tempo, com a nossa sabedoria. Então é por isso que qualquer pessoa, quer tenha esse aspecto natal como eu, quer esteja passando por um trânsito de Saturno e Vênus, é isso, Saturno vai fazer um check-up. Então, o que está com a estrutura sólida, o que está alinhado com o sistema de valores, fica. O que não está, sai. Então, como eu falei, a primeira vez que Saturno esteve no meu grau natal, 19 graus de peixe, só ano passado, em julho, e eu tinha conseguido fazer a minha tão sonhada viagem para a Europa. E eu senti que Saturno estava me dando os refrescos, entende? Jô, parabéns, bom trabalho. Então você está ganhando os refrescos, mas a gente, mocinha, vai pedir outras coisas de você. Enfim, eu tô aqui disposta a trabalhar para a espiritualidade, para o bem comum e fazendo a minha parte, entende? Mas também tem coisas que você ainda não aprendeu. Aí agora, porque né, Saturno ficou um tempo retrógrado no final do ano, que Saturno volta 19 graus, é aquela parte dos não refrescos, mas sim da consciência de olha só o quanto você já evoluiu, mas olha só ainda essa menina com medo de amar, que talvez tenha levado uma falsa ideia de amor, em razão, enfim, de ter visto um certo relacionamento fracassado entre os seus pais, de também ter crescido num ambiente que via muitos vizinhos brigando, né? Casais e que talvez se fechou um pouco para o amor no sentido mais romântico e projetando isso através, né, desses homens morando fora, através dos cantores e enfim, mas eu também tive relacionamentos bem-sucedidos, viu? E ao ter essa outra experiência, há muito tempo que eu tava solteira, mas eu tava solteira bem, sabe? Eu não tava solteira procurando, eu tava bem, que me encantei, enfim, por essa pessoa. E acredito que foi recíproco, sim, essa pessoa também por mim, mas eu acabei me deparando, eu acho que com o meu lado sombra. Talvez uma pessoa com tanto medo do amor de se entregar como eu, mas eu ainda melhor, né? Porque eu faço um trabalho de autoconhecimento e eu acho que foi muito bom essa experiência, porque caramba, eu mandei e-mail, eu admiti que eu estava encantada, eu admiti para ele o quanto essa situação para mim estava me corroendo por dentro, porque muito se fala também do aspecto Vênus-Saturno, dessas pessoas que têm medo de expor os seus sentimentos de amor. Eu nunca tive esse medo, mas eu acho que eu acabava tendo um pouco de reservas, assim, já só vou expor se eu sentir, sei lá, 100% de certeza que o outro é recíproco, e não. E foi muito bom, porque eu tava sentindo tanto e incomodada com isso, porque não sabia também qual era o do outro, que eu pude expressar o meu sentimento
livremente. Então eu acho que essa experiência extremamente truncada, confusa para mim, com essa pessoa, foi um reflexo talvez da sombra minha que eu não queria ver. Que, tal como essa pessoa, eu tinha as minhas cicatrizes perante a amar. E eu acho que agora eu estou pronta perante o que faz sentido para mim numa relação, o que faz sentido para mim numa pessoa, e também me achando digna de amar em todos os vieses, entende? Então é isso, não confundemos incômodo com desconfiança, e para isso eu vou ler aqui esse trecho do site Constelar, que eu prometi, diante dessa história real que essa astróloga fala de uma psicóloga que ela atendeu, que ela fez um mapa astral, para que tenhamos cuidado com isso, ok? Então não confundemos incômodo com desconfiança, porque o mal de Vênus-Saturno é isso aí. Então, gente, a gente tem aqui essa matéria que, como eu falei, do site Constelar, que é um dos melhores sites de astrologia do Brasil, que tem esse título, O Complicado Dicionário Amoroso, Vênus-Saturno. Então eu vou lê-la, que traz aquele exemplo da psicóloga, que eu acho que é muito importante para que todos que temos esse aspecto no mapa natal nos atentemos para a diferença entre incômodo e desconfiança, porque vocês vão ver que o caso dela era completamente diferente do meu, porque no caso dela ela já estava com um relacionamento firmado, com um homem que fazia tudo por ela, e mesmo assim, eu adoro a expressão que eles usam, que quem tem esse aspecto no mapa natal tem uma certa falha de HD. Então vamos lá. No dicionário amoroso dos portadores de aspectos tensos Vênus-Saturno, amor costuma ser sinônimo de medo, rigidez e rejeição. Com Vênus-Saturno, é imprescindível que o indivíduo realize alguma espécie de terapia para não ser sempre vítima de si mesmo, ok? Eu vou aqui, depois eu coloco essa matéria para que vocês leiam com mais atenção, porque eu já falei muito, é só para pegarmos exemplos, porque para mim, quando vemos exemplos da vida prática, tudo fica com a melhor compreensão. Então vamos lá. Ana Becker, astróloga e ex-presidente da Associação Baiana de Astrologia, falecida em 2009, costumava fazer uma comparação interessante. Segundo ela, os aspectos de Saturno são como erros de programação em nosso HD da alma. Estas falhas que fazem nossa tela mental ficar toda azul com um aviso de erro, 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 são, entretanto, preciosas, pois são elas que nos fazem querer investigar nosso HD. A falha de programação de Vênus-Saturno é pensar imediatamente quando ama. Vai acabar. Vamos lá. Vênus-Saturno é a mais séria trava de um HD da alma, pois costuma afetar o indivíduo, por mais consciente que ele esteja. A compulsão a negar o amor é tão poderosa que a pessoa percebe que está fazendo o jogo errado, mas insiste em fazê-lo, enquanto a parte sua se desespera ao ver toda a coisa se repetir. No caso de Vênus-Saturno, a problemática é clara. Quando está amando, quanto maior for este amor, Vênus-Saturno não cessa de pensar que vai acabar, que tudo findará, que tudo é impermanente, etc. E, fixado no futuro possível, não vive o gozo do presente, ou vive tristemente. Por isso mesmo, tende a ocorrer um destino comum para a maioria para a maioria das pessoas com este aspecto, mas felizmente não para todas. Um casamento com alguém que a pessoa não ama tanto, para que assim possa se sentir, entre aspas, em paz. O que a pessoa não percebe é que não é um destino externo que conduz à infelicidade afetiva. É ela mesma. Vou contar a seguir uma história verdadeira que ilustra perfeitamente como pode funcionar a manifestação patológica desse posicionamento. Nome da história, né? Nunca vi alguém mais lindo em minha vida. Tem uma colega psicóloga,
começando a ler esse relato. Uma mulher linda de quase 40 anos, que além da beleza é dotada de invulgar inteligência, de uma forma inesperada, como só mesmo o amor é capaz de fazer. Ela se viu arrebatada pela paixão de um homem muito bonito, de pouco mais de 30 anos, que demonstrava estar completamente apaixonado por ela. Ele não apenas verbalizava que a amava, como demonstrava na prática, dando-lhe presentes e fazendo o que a pessoa Vênus-Saturno mais gosta que façam. Não parava de elogiar sua beleza. Podem acreditar, não importa o quanto a pessoa Vênus-Saturno seja inteligente, espirituosa ou madura. Tudo que ela quer que achem e que achem linda. A gente não sei se eu concordo com essa questão que me achem linda. Que me achem linda, ok, mas eu acho que, como uma pessoa de Vênus em Peixes, eu quero que a pessoa me ache verdadeira, assim, aprecie a minha autenticidade, sabe? Mas vamos continuar. Só essa parte aqui que eu não concordo. A expressão de um afeto puro, brincalhão infantil, aqui eu concordo. É tudo que uma pessoa com esse aspecto mais necessita a fim de exorcizar seus fantasmas. Então é interessante porque eu contei o que aconteceu, que eu acabei aquela situação com uma vibe de meu Deus, eu sabotei tudo, mas foi justamente isso que não aconteceu. A pessoa estava na mesma cidade que eu, não estava fazendo nenhum esforço para me encontrar, não tinha essa expressão de um afeto puro, brincalhão, infantil. Enfim, péssimo, né, gente? Então, por isso que a gente precisa, tal como eu falei, separar o que é incômodo do que é desconfiança. Mas eu achei bem interessante essa história aqui. Vamos continuar. Entretanto, eis que, após alguns meses de amor de filme com direito a ela ser erguida no meio da rua, na frente de todos pelo namorado, que gritava em altos brados, nunca vi alguém mais lindo em minha vida, o erro do HD começou a operar. Sua parte oculta sabotadora começou a catar cabelo em ovo. Ele é mais novo do que eu, e quando eu tiver 50, ele vai ter 40, vou ser corneada. Ele só está comigo porque vem minha imagem da mãe. Essa é ótima, é bem viagem de psicólogo. Então, vocês estão vendo que mesmo uma mulher super consciente, psicóloga, inteligentíssima, com Vênus-Saturno, o HD dela começou a dar problema. Aí, outros diálogos. Ele ontem me disse 4 vezes que me amava. Hoje só me disse uma. O amor dele está diminuindo. É a velha história do poço sem fundo Vênus-Saturno. Não importa quanto ele receba, é sempre pouco. E se for muito, ele estará sempre medindo, comparando, sem relaxar. Resultado. Do nada, numa viagem que fizeram juntos, ela resolveu torpedear o namorado com opiniões que explanavam convincentemente, diga-se de passagem, que ele na verdade não a amava, que era tudo uma ilusão, projeções e carências. Sabem o que aconteceu? Ela conseguiu. Foi tão convincente, cética e apontou tantos detalhes que colecionava, que ele terminou de fato colocando em dúvida o próprio amor que sentia. Quando ela se tocou do que fez e ciente que era do lado Vênus-Saturno que a habita, ficou arrasada, mas se viu enormemente como um golpe, uma forma de perceber que a vida sempre dispunha o amor para ela. Ela é quem não aceitava o amor e o afasta com suas cobranças, paranoias, com a evidente escrachada demonstração de fragilidade quando ama. De uma forma positiva, entretanto, isso serviu para que ela tivesse uma consciência mais plena ainda de como funcionava essa falha em seu HD anímico. Como é que eu posso dizer? Voltando para mim, tal como eu falei, o meu caso é muito diferente dela, porque ela estava vivendo, de fato, um relacionamento recíproco, mas diante do que aconteceu, por isso que eu quero incentivá-los, a todos nós que temos esse aspecto, um alerta para isso. Eu não sabia que eu também poderia ter essa parte extremamente desconfiada e ative, mas em outras circunstâncias, em uma circunstância que a pessoa que eu conheço há mais de um ano, enfim, online, não estava sempre colocando empecilho para me ver pessoalmente, que é isso, mas que já tenhamos essa consciência dessa falha no HD, ok?
Então é isso, queridos. Como eu falei, eu acabo lendo mapas, jogo tarô, faço numerologia e compartilho as minhas experiências como sendo uma forma de termos mais consciência desses padrões inconscientes que nos afetam, para que mais e mais estejamos conscientes e façamos melhores escolhas para nós mesmos, para os nossos relacionamentos, enfim. Então é isso. Um beijo e até mais. Tchau, tchau!